Você que está nos acompanhando na internet, fique à vontade. Foque agora naquilo que tem mais valor para a tua vida. E não é o Renan, não são as minhas palavras, mas é ouvir aquilo que Deus tem para as nossas vidas hoje, amém? Esquece quem está aqui pregando, esquece quem está adorando. Sabe, teve culto que eu não estava programado para estar naquele dia lá. E por alguma circunstância de eu ter que ajudar em alguma área, fui levado para estar lá. E fui. E aí eu poderia pensar na minha cabeça que foi o acaso que me levou naquele culto, que foi porque eu precisava servir. Mas Deus falou, presta atenção, porque eu quero falar contigo. Não é por acaso que nós estamos aqui hoje. Deus tem algo para falar conosco. Ele tem algo para falar comigo hoje. Ele tem algo para falar com você. A Bíblia, que é a palavra de Deus, ela mesmo fala que ela não volta vazia. Mas também Jesus diz que em 75% dos casos, a parábola do semeador, a semente não iria gerar frutos, iria ser roubada, ou pela ansiedade do nosso dia a dia, as preocupações, ou por causa que o nosso solo está muito duro, então a gente não deixa com que a palavra entre, ela é roubada. Então de fato ela não volta vazia, mas precisamos fazer a nossa parte. Renan, como que eu faço a minha parte? Cara, se você está vendo de casa, desliga as notificações. Eu sei que em casa é muito mais difícil. Quem já pegou culto em casa? Eu já peguei. Cara, é muito mais difícil, ainda mais se você tem filho. Mas não é só por filho, tem uma série de coisas que nos tira a concentração. Então é difícil. Então fazer a tua parte hoje é, cara, concentra naquilo que você vai receber hoje. E como eu disse, não é algo do Renan. E até é algo que eu peço a Deus, que não seja meu, não seja algo que eu quero falar para vocês. Porque se eu quiser falar alguma coisa para vocês, não tem valor. Não tem valor, não vai gerar nada em vocês. Mas se vier da parte de Deus, se prepara. Porque Ele tem grandes coisas para derramar e transformar as nossas vidas, amém? Vamos abrir as nossas Bíblias em Apocalipse, capítulo 3, versículo 14. Nós vamos até o 22, que é o último versículo deste capítulo. Apocalipse 3, versículo 14. Eu acho que eu estou na NVI, tá? Acho. Eu vou começar, se estiver acompanhando for NVI mesmo, ok? Se não, depois procure se é a ARC ou alguma coisa assim. Ixi, não derrubei nada. E diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras. Sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que fosse frio ou quente. A primeira coisa que eu quero que vocês prestem atenção nesse versículo 15 é: conheço as suas obras. Ei, Deus te conhece. Deus te conhece. Versículo 16 diz: assim, porque você é morno, nem frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Ele está falando com uma igreja que achava que era rica, e de fato, materialmente ela era rica, mas ela tinha abandonado aquilo que tinha de mais importante, que era uma vida com Deus. Então espiritualmente era uma igreja pobre, e é isso que Jesus estava falando, porque essas palavras eram de Jesus. Versículo 18: dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez.
E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor, darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Era Jesus falando. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos fechar os nossos olhos, baixar nossas cabeças, vamos orar. Pai, Tu és um Deus presente, um Deus de perto, um Deus que nos ama, um Deus que nos acolhe, um Deus que nos abraça, um Deus que nos conhece, um Deus que está em todos os lugares. O Senhor ouve tudo, o Senhor sabe de tudo, e nós Te louvamos por isso. Pai, eu não conheço, e nem mesmo o meu coração, Pai, eu conheço muitas vezes e preciso clamar a Ti, para que o Teu Espírito venha e sonda o meu coração. Por isso, Pai, eu quero que Tu fales através da minha vida, que o rio que corre diretamente do trono de Deus, para ser derramado nesta noite, neste lugar, Pai, ele não seja impedido pelas minhas palavras, ele não seja impedido pela minha personalidade, ele não seja impedido pelo meu caráter, ele não seja impedido pelo meu achismo, por aquilo que eu quero falar, mas Pai, que eu seja apenas um instrumento nas Tuas mãos, sem poder algum, porque quem tem todo o poder, és Tu. Por isso fala aos nossos corações. Eu Te dou liberdade, Espírito Santo de Deus. Vem sobre nós, Pai. E que essa semente, vinda diretamente do trono, Pai, possa cair em solo fértil, Senhor. Solo fértil. Eu já repreendo tudo aquilo que se levanta, Pai, para tentar roubar essa palavra. E também todas as circunstâncias difíceis, Pai. Oh, Pai, nos dê sabedoria, para que essa palavra não seja roubada, Pai, mas que ela seja, para que ela cresça, Deus, e dê muitos frutos. Em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Dê uma salva de palmas a Deus. O texto que nós lemos, assim como eu já disse, são palavras de Jesus, falando a uma igreja. E eu tenho uma pergunta para você: para qual igreja? Para qual igreja Jesus estava falando? Me responda, para qual igreja Jesus estava falando? E talvez você pode ter pensado, Jesus estava falando como a gente leu para Laodiceia. Talvez você diga, Jesus estava falando para uma igreja lá, na época da igreja primitiva. Mas deixa eu falar algo. São palavras para a igreja de hoje. Não são palavras para aquela igreja daquela época. São palavras para hoje. Deus declara que tudo pode passar, mas as minhas palavras não passarão. Então não era uma carta designada à igreja de Laodiceia apenas. Sim, teve seu efeito para a época, mas é algo que precisa servir para nós hoje, porque está falando diretamente conosco. Diretamente conosco. Outra coisa interessante que nós podemos ver no livro de Apocalipse é que há uma diversidade de formas que Jesus se comunica com cada uma das igrejas. Então nós pegamos lá, tem 7 igrejas, 7 cartas a igrejas diferentes, e cada igreja vivia um contexto diferente, algo que precisava melhorar, alguma questão que Jesus queria falar. Elas viviam, eram igrejas de cidades diferentes, com culturas diferentes, e Deus estava falando, Jesus estava falando com cada uma delas. Então existia uma diversidade. E o que eu quero dizer com isso? Hoje há uma diversidade de pessoas aqui, somos diferentes. Tem pessoas que nasceram na África, tem pessoas que nasceram no Brasil, tem pessoas que nasceram em Portugal, tem pessoas que nasceram não sei aonde, talvez em outro lugar que eu não saiba, mas somos diferentes, criados em lares diferentes, com personalidades diferentes.
Se eu pegar lá dentro da minha casa, onde eu nasci, e ver eu e as minhas outras duas irmãs, nós somos diferentes. A minha irmã do meio, ela é quietinha, ela não vai entrar numa briga de jeito nenhum. Sabe aquela pessoa que guarda tudo para ela? Guarda, 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 guarda. Mas quando estourar, ela nem vai estourar assim falando, gritando, ela vai estourar chorando, que ela já não aguenta mais. Personalidades, até mesmo dentro da própria casa nós temos personalidades diferentes. Somos diferentes. Eu tenho meus desafios, vocês têm os seus desafios. Eu tenho meus desafios lá, porque eu tenho um filho, vai nascer uma outra filha. São desafios diferentes. Eu tenho meu trabalho, eu tenho minha profissão, eu tenho meus desafios. Talvez hoje eu já tenha documento, você não, você tem que correr ainda atrás dos seus documentos. Talvez você não tenha carta de motorista, você quer a carta de motorista, eu já tenho. Nós temos situações diferentes. Talvez é você só e sua mãe, talvez é você só e seu pai. São situações diferentes, desafios diferentes, circunstâncias diferentes, contextos de vida diferentes. Isso é, consequentemente, temos formas de enxergar a vida diferente. Temos formas de enxergar as coisas diferente. Sabe, quando nós fazemos uma curso de gestão de empresas, né, ou comportamental, alguma coisa assim, geralmente nós aprendemos sobre as personalidades. Por quê? Porque tem pessoas que vão escrever um texto gigante no e-mail, e às vezes a pessoa que vai receber, ela não consegue ler, porque ela é muito objetiva na sua comunicação, então ela precisa ser muito direta, então ela já se irrita. Só que você, que gosta de escrever um textão, cara, se você receber um e-mail que só tem lá 3 frases, você, putz, mas aquela pessoa não falou nada, ela nem entendeu o que eu quis falar. Por quê? Porque nós nos comunicamos de formas diferentes. E aí quando nós entendemos isso dentro do contexto empresarial, né, nós conseguimos lidar com as diferenças. Nós tivemos uma reunião há 2 sextas-feiras atrás com uma psicóloga na empresa, onde nós botamos todos os consultores e as pessoas da empresa, e o mapa preencheu todo. Só que assim, ao mesmo tempo que tem os caras que são perfeccionistas e vão precisar de mais tempo para fazer a mesma atividade, outros, cara, os caras agilizam e fazem rápido. Agora, dentro da empresa nós precisamos entender, porque senão eu vou falar, poxa, mas aquele cara demora 4 horas, o cara não quer fazer e tal. Mas não é isso. Na verdade, é simplesmente porque ele tem uma personalidade, e ele talvez vai fazer com uma maior qualidade, ou maior detalhamento, e dependendo da situação é muito melhor do que outra pessoa que vai fazer mais rápido e vai dar um jeito. Então ali ela estava falando, vocês precisam se entender, e assim somos nós, somos todos diferentes, vemos a vida de forma diferente, temos perspectivas diferentes sobre situações. E quem está certo? Nenhum dos dois, nenhum caso. Somos diferentes, temos personalidades diferentes, mas não nos escondemos atrás da nossa personalidade, ou da nossa falha de caráter. Sabe, eu já falei uma vez e volto a dizer, nunca utilize a frase num contexto ruim, tá? Quando é um contexto ruim, eu sou assim mesmo, Deus me criou assim e ponto final. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus fala que a gente é pecaminoso. Precisamos santificar a nossa personalidade, precisamos buscar um tratamento de caráter, uma transformação, uma renovação, precisamos. Então nunca fale isso, mas busque o quê? Busque exalar o bom perfume do Senhor. Isso é, santificar a nossa personalidade, transformar o nosso caráter, num caráter de Jesus. Ele é o nosso maior exemplo, caráter de Jesus. Resumindo tudo que eu falei nessa introdução, porque é apenas uma introdução para a gente entrar na palavra. Nós somos diferentes e enxergamos as coisas de formas diferentes. Simples assim. Eu falo isso porque temos formas muitas vezes distintas de enxergar Deus.
Temos formas distintas de adorar a Deus. Temos formas distintas de nos relacionar com Deus. Se eu for querer falar para você, faça como o Renan, acorde cedo e vai ler a Bíblia. Mas você, cara, você não vai conseguir fazer isso, porque você talvez vai ler à noite. Para você o melhor momento é à noite. Cara, glória a Deus, faça à noite. Somos diferentes. Agora, muitas vezes nós podemos estar com uma visão distorcida de quem é Deus. O que eu quero dizer? Muitas vezes quando você ouve a palavra Deus, vem imagens na sua mente, situações na sua mente, formas de enxergar Ele. E a forma que você enxerga Deus, muitas vezes pode estar relacionado com algum ensinamento que você teve, algum ensinamento errado que você recebeu, pode estar ligado a algum trauma de infância ou adolescência que você teve, que você sofreu, pode ser pelo contexto de vida que você teve até aqui, pode ser por alguma palavra que foi repetida para você por muito tempo. Deus castiga, Deus castiga, Deus castiga, Deus castiga. Isso entrou na tua mente, talvez hoje você fique falando, Deus castiga, Deus castiga. Talvez você não fala mais, mas isso está tão dentro de você, que essa é a imagem que você tem de Deus. Imagens distorcidas. E eu te pergunto, quando eu falo Deus, qual a imagem vem na sua mente? Que imagem vem na sua mente quando você ouve a palavra Deus? Porque muitos, como eu disse, têm uma visão distorcida de Deus. Isso tem afetado a forma que se relaciona com Ele. Isso tem afetado a forma que você se relaciona com Ele. Esses dias eu gravei um vídeo curto, falando, acho que foi 50 segundos, deve ter sido isso, falando sobre isso, sobre essas formas que nós vamos falar, e eu quero entrar um pouquinho mais a fundo, porque é um assunto importantíssimo, porque eu vivi isso na minha vida, e ainda vivo, e tenho que cuidar, porque isso atrapalha o nosso relacionamento com Ele. O mais legal de tudo é que eu tive o contato com essas 4 formas de enxergar a Deus no ambiente de trabalho. Eu trabalho numa consultoria empresarial, e nós fazemos toda segunda-feira, estamos fazendo agora, nós temos a nossa reunião estratégica, e depois da reunião estratégica nós estamos tendo uma reunião de liderança. E o dono da consultoria lá no Brasil, ele é do Bola de Neve, de Curitiba. Só que as outras pessoas dentro da empresa não são cristãs. Tem pessoas que são católicas, outra que não acredita em nada, outra que acredita que é um Deus, mas não tem nada, outro que é de outra denominação, assim por diante. Só que quem está ministrando esse curso de liderança é um pastor do Bola de Neve, lá de Curitiba, do Paraná, que tem esse processo, que são para empresas, e os vídeos que ele passa, e depois disso são, vamos dizer, a metodologia, é de um grande líder, que já foi eleito os maiores líderes do mundo, que hoje ele basicamente cuida só de presidente, já esteve perto do presidente dos Estados Unidos e tal, que é o John Maxwell. Só que até então, nas 4 primeiras mesas redondas, não teve nada sobre Deus, a palavra Deus, o versículo, Bíblia, nada disso. Só que tudo está fundamentado na palavra, todos os princípios. Entenda algo na tua vida: nada fora da palavra vai te levar a lugar nenhum. Por mais que você não utilize versículos, leve consigo em todas as áreas os princípios da palavra, e aí você vai ser bem sucedido. E aí, só que essa mesa redonda, John Maxwell, porque ele já foi pastor, hoje ele já não está à frente, eu acho que de nenhuma igreja, mas ele continua sendo pastor, né? E ele fala, olha, a próxima mesa redonda, ele avisa na quarta, que na próxima mesa redonda, ela é facultativa, não é obrigado, porque ele quer apresentar um amigo que ele tem. E essa quinta mesa é uma mesa facultativa, só que como a nossa empresa, ela tem muita questão da unidade,
é muito unida, ela é muito forte isso, a responsabilidade. Todo mundo participou. E cara, foi incrível. Foi incrível porque a gente assistindo o vídeo, depois a gente abriu para cada um falar um pouco. A gente lê um texto e começa a falar um pouco sobre o vídeo. E tinha uma menina soluçando de chorar. Soluçava. Outro chorando ali. E ela falou, eu tinha pedido para Deus, eu tinha uma ligação com Deus e tal. E eu pedi essa semana que eu precisava que Ele falasse comigo. Daí ela deu um testemunho e chorava. Foi um momento muito interessante, muito bom, né? Quando uma empresa, de forma sábia, introduz algo dessa forma dentro dela. Com liberdade para quem quiser participar, mas com sabedoria, e Deus agiu de forma tremenda. Tremenda. Foi um momento muito bom. E aí, nesse vídeo, ele traz 3 formas erradas que as pessoas imaginam Deus quando ouvem sobre Ele, quando ouvem sobre Deus. E ele diz que a primeira forma que as pessoas muitas vezes enxergam, tem uma imagem de quando ouvem falar sobre Deus, é de uma cerca. É de uma cerca. A cerca ela é utilizada para separar objetos, indivíduos, animais. A cerca ela é utilizada para prender uma grade, uma parede. É para separar. A cerca divide pessoas, torna o acesso impossível. E essas pessoas, quando enxergam isso como uma cerca, não tem uma porta, não tem como você chegar até aquela pessoa, é impossível. As pessoas que veem Deus dessa forma acreditam e percebem que Ele está do outro lado da cerca. É como se você falasse Deus, e Deus está lá, do outro lado da cerca. Eu consigo enxergar, mas eu não consigo ir até Ele. Muitas pessoas enxergam Deus dessa forma. Muitas pessoas, como um Deus que estivesse inacessível. E pelo fato dele estar lá, estar inacessível, talvez, ele é Deus, eu não tenho como chegar até Ele. Talvez você enxergue Ele desta forma, e por isso essas pessoas falam, cara, não tem nada que eu faça para chegar lá, então eu abandono, eu largo, porque tem algo que está dividindo. Eu enxergo que Ele está lá, e eu estou aqui, do outro lado. Elas acreditam que nunca chegarão a conhecê-lo. No livro de Gênesis, capítulo 3, fala da queda do homem, fala quando o homem caiu, e o homem, num dado momento, ouve a voz de Deus, porque Deus tinha comunhão com o homem, e o homem faz o que? Se esconde. Agora, mesmo assim, Deus, sabendo do ocorrido, Deus vai ao encontro deles. Deus sabe de todas as coisas. Você lembra que a gente falou isso? Deus sabe de todas as coisas. Mesmo Deus sabendo que o homem tinha feito o que fez, Deus vai lá. Deus não ignorou Adão e Eva. Ele foi procurá-lo. Ele queria se conectar com eles. Deus está disposto a transpor a cerca para estar com cada um de nós. A cerca não nos separa. Mas Renan, é difícil, parece que existe uma parede sem porta que me separa de Deus. Ei, Atos capítulo 16, versículos 16 até o 34, tem a história de Paulo e Silas na cadeia. Eles estavam presos, materialmente presos, impossíveis de sair, no meio de bandidos, condenados, mas eles adoraram, e tudo se quebrou. Comece a adorar a Deus. Eu sei que muitas vezes não é fácil, mas comece a adorar a Deus.
Ele é forte, Ele pode todas as coisas, e Ele quer transpor a cerca para estar com você. Então a primeira coisa que nós precisamos anular na nossa mente, é que Deus está num lugar e eu estou no outro. A Luana, quando estava adorando, ela falou: o véu se rasgou. Hoje não tem mais intermediador. Não é o Renan que está com o microfone que vai te dar acesso a Deus. Não, hoje nós temos livre acesso ao Pai. Hoje nós temos livre acesso, podemos simplesmente chegar até Ele. Então tira a imagem de que algo te separa de Deus, porque não existe cerca que te separa. É só você chegar e clamar, orar, adorar, pedir, buscar. Ele está disponível. E aí vem a outra forma, outra imagem que vem nas nossas mentes quando nós pensamos em Deus. Eu vejo que esse está muito forte na igreja. Renan, na igreja pode ir Portugal? Não, na igreja como um todo. Eu falo isso por causa da minha vida, e eu sempre vivi dentro das igrejas. Renan, que forma é essa? Nós enxergamos uma escada. Nós enxergamos uma escada, e nessa escada nós podemos até dizer: pô, legal, uma escada, posso subir e parece que estou crescendo. Posso subir na escada, fazer algo para chegar até Deus. Posso fazer alguma coisa para encontrá-lo. Pois bem, muitas pessoas enxergam Deus no alto dessa escada, e como se eu estivesse lá embaixo. Alto da escada, e como se eu estivesse lá embaixo. E para que eu venha estar com Deus, eu preciso fazer algum esforço. Eu preciso fazer algum esforço. É a tentativa do homem de se conectar a Deus com a sua força. Isto é, muitos acham que estão fazendo boas obras, que estão fazendo as coisas certas, e tentando ser uma boa pessoa, chegarão até Deus. Isso é, o Renan está servindo aqui agora, pregando a palavra, então agora eu sou mais merecedor, agora eu tenho um valor maior para Deus. Então o Renan talvez está envolvido em 3 ministérios. Pô, o Renan agora está servindo, eu estou chegando mais perto de Deus. Isso é, nós achamos que no nosso esforço nós estamos subindo a escada para chegar até Deus. Ei, se nós achamos dessa forma, nós anulamos a cruz, porque a cruz, a obra de Jesus, já nos deu acesso ao Pai. Não é pela minha força, não é por minha obra, não é pelo meu serviço. Cara, nada que você possa fazer, você vai conseguir subir para chegar até Deus. Isso é uma tentativa errada do homem. Esquece. Essa é uma outra imagem errada. Não existe nada que eu e você possamos fazer sozinhos para nos achegarmos a Deus. Jesus já fez a obra para nos achegarmos a Deus. Quebra essa escada. Renan, com isso você está dizendo que não devemos servir, não devemos fazer as coisas, tal? Não, devemos, mas com a intenção correta. E qual é a intenção correta? Amor a Deus, cara, acabou. Eu amo, eu entendi a palavra, por isso eu sirvo. Jesus veio, serviu, lavou o pé dos discípulos. Cara, entendi. Eu faço as coisas por amor a Deus, porque eu sei que aqui, ó, a galera chegou cedo aqui, ó, arrumou o cenário, fez as coisas, prepararam o som, ensaiaram. Por quê? Para que as pessoas que fossem chegando pudessem ter um momento, cara, tranquilo com Deus, onde pudessem simplesmente adorar, onde pudessem ir na casa de banho e ela estar limpinha, se sentisse bem aqui, se sentisse como se estivesse em casa. Então você faz porque você entende o que você está fazendo, a intenção é correta, não porque você acha que está fazendo para chegar até Deus. Fazer alguma coisa para chegar até Deus, você não vai conseguir fazer, você não vai, sabe, não é merecimento, gente. Eu que estou aqui pregando a palavra, não sou mais merecedor do que vocês. Eu que estou aqui pregando a palavra, não tenho maior amor por Deus, ou Deus pela minha vida. O amor que Ele sente por cada um de nós é o mesmo. Cara, independe, cara. O amor que Deus sente por nós é o mesmo. Não existe, cara, não é merecimento. E eu sei disso, que não é merecimento, porque a Bíblia nos diz que não é pelos nossos próprios esforços. Abre para mim, por favor, Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9.
Efésios 2, 8 e 9. Parabéns para você. Vamos lá. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. E muitas vezes você não se gloria publicamente, mas no seu coração você ainda vê a imagem de Deus como uma escada. Ele no alto, você aqui lutando para fazer. E aí quando você talvez serve, você fala: subi mais um degrau, sou melhor do que outra pessoa. Cara, isso não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Você ainda não entendeu a obra de Jesus na cruz, e a obra dele é completa. Então você serve porque você entende porque você serve, por amor a Deus. Não podemos merecer um relacionamento com Deus, não podemos recebê-lo como um presente. Nós só podemos recebê-lo como um presente, como um envio de Deus para com nossas vidas. Jesus foi enviado por Deus para morrer por nós. E aí tem mais uma forma que nós enxergamos, uma imagem que vem nas nossas mentes quando nós falamos sobre Deus. E essa forma é uma forma que nós nos enxergamos. Nós nos enxergamos como uma lata de lixo. E talvez aqui muitos hoje se veem como uma lata de lixo, quando o assunto é Deus. Renan, do que você está falando? Muitos pensam que não são merecedores de algo, que Deus leva em conta tudo aquilo que você fez no passado. Talvez você ache que, não, Renan, o meu pecado é muito grande, as coisas negativas que eu fiz, as coisas que eu gostaria de esquecer, mas não consigo. E você vai se colocando num lugar sem valor. Você se vê como algo insignificante. Você se vê como algo que Deus despreza, que simplesmente é um lixo para Deus. Talvez você fica dizendo: eu não sou digno de ver Deus, eu fiz e faço muitas coisas erradas, Deus não quer me ver. Então, sendo assim, eu vou evitá-lo. Eu vou evitá-lo porque, sabe, eu sou muito errado. Mas deixa eu te falar, este pensamento está errado. E sabe por quê? Porque não importa o que você fez de errado. Ei, escuta algo. Não importa o que você fez de errado, Deus te ama. Cara, Deus te ama. Deus te ama. Ele sempre te amou e sempre te amará. Você foi criado por Ele. Ele é teu Pai. Cara, você tem noção disso? Que Ele te criou. Ele te criou. Você é o que tem de mais importante para Ele. É o que tem de mais importante. E se nós abrirmos as nossas Bíblias, no Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 11, abre para mim, por favor. Nós vamos ler uma parábola que foi citada por Jesus, que talvez muitos de vocês conhecem, e ela precisa estar clara na tua vida, para você não se colocar num lugar de lixo, não se ver como algo que não tem valor, que é algo insignificante. Diz assim a partir do versículo 11: Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo,
houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens da alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Presta atenção, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Eu errei, eu vacilei. Para vocês terem noção, pedir a herança do pai enquanto ele estava vivo, cara, era algo abominável para a época. Era um desprezo total para a família. É disso que Jesus está falando. Muitas vezes você acha que você cometeu o pior pecado do mundo. Ei, Ele te ama. Ele te ama. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus servos, teus empregados. A seguir levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: ei, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Dê uma salva de palmas a Deus. Ele quer festejar contigo. Ele não quer apontar o dedo e falar: você é pecador. Isso quem faz é o inimigo. Essa imagem de você ser um lixo, de você não ser merecedor, de ter um Deus lá que quer te castigar, isso é algo que o mundo colocou. Isso é uma religião que Satanás empregou no mundo para que você pensasse: cara, eu não sou merecedor de nada, Deus não me ama. Mas não é por merecimento, é por Ele te amar. Não é por merecimento, é porque Ele te ama. É porque Ele te ama. Ele te ama. E porque Ele te ama, Ele enviou o seu único filho para morrer por nós. Ele não aponta o dedo. Ele nos chama pelo nosso nome. Ele conhece as nossas vidas. Ele conhece quando o fio de cabelo cai. Sabe quando você escova o seu cabelo? As mulheres têm mais disso, né? Fica o pente lá. Quando eu vou pegar a escova lá, que é minha, eu já deixo no lugar e está cheio de cabelo branco, eu falo: Luciane, pegou a minha escova. Ele conhece todos esses cabelos que caíram. Ele sabe a conta exata. Não perca a paz. Não se coloque como uma lata de lixo, um ser insignificante, sem valor, porque Ele não te enxerga desta forma. Mas nós temos mais uma imagem. Mais uma imagem. É a última. A forma correta de enxergar a Deus. A imagem que precisa vir nas nossas mentes quando nós falamos de Deus. E nós já falamos dela um pouco nesses tópicos todos. Mas esta imagem é de uma porta. De uma porta. A porta para os nossos corações. Deus está do outro lado da porta e Ele bate suavemente, querendo entrar em nossas vidas. Esta é a verdadeira imagem de Deus. Assim como nos versículos que nós lemos inicialmente, tinha um que dizia: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Do que eu estou falando? Talvez as coisas, talvez os traumas que você sofreu na infância, talvez você sente falta de amor, talvez você teve uma infância muito dura, muito rígida, e é dessa forma que você enxerga Deus, um Deus que está do outro lado da cerca apontando o dedo.
é muito distante, Ele está lá e eu estou aqui. Ou talvez existia muito o cara quer falar bonito, aí o cara se dá mal, entendeu? Meritocracia, tá certo? Procura aí, isso aí, aplauda a igreja. Meritocracia, pronto, saiu. Exato, às vezes a gente acha que é meritocracia, era muito cobrado, você tem que ser o melhor, você tem que ser o melhor, você tem que ser melhor do que o seu irmão. Ou você ouvia muito falar, o seu irmão é bom, o seu irmão foi bem na escola, você também precisa ir. Olha o seu irmão lá, ele é bom, você não é. Então traumas te levam a ter esse momento de enxergar Deus, a imagem que você tem de Deus, e muitas vezes ela está distorcida. Você vê ele do outro lado, como se você não tivesse alguém para quem você pudesse chorar, abraçar, clamar. Muitas vezes você acha que é meritocracia, porque você foi cobrado que tinha que ser o melhor, então você acha que tem que subir na escada, então você entra em competição, então você começa, subjetivamente no seu coração você começa a competir. Eu tenho que estar em 2 ministérios, eu tenho que fazer, hoje eu posso, hoje não posso, e agora eu consegui fazer, então agora eu estou bem com Deus, eu vou ler a Bíblia. Mas talvez você não conseguiu fazer o que você queria, porque surgiu alguma coisa, um empecilho, você simplesmente não conseguiu. E aí você acha já, poxa, já não servia a Deus ali, então já nem vou ler a Bíblia, porque Ele nem vai mais me ouvir. Ei, não é meritocracia, não é isso mesmo, não é. Imagens distorcidas nas nossas mentes, mas nós precisamos enxergar Ele como um Deus que está perto. Se precisa andar 1000 passos para você chegar até Ele, Ele dá as 999 primeira, mas você precisa dar uma, você precisa ouvir a voz dEle. Você precisa ver Ele. Ele precisa ser aquilo que é mais belo. Mas talvez tem coisas, traumas, situações que tenham ofuscado isso na tua vida. A forma de você enxergar Deus está distorcida, mas Ele quer ter um relacionamento com você. Deus deseja que nós o conheçamos, e precisamos entender, Ele sempre está disponível. Ele sempre está disponível. Tudo que precisamos é dar um passo. Ele nos ama. Abaixe a sua cabeça.